Apocalipse capítulo 6, versos 12 a 14. Abra sua Bíblia. Apocalipse capítulo 6 e os versos 12 a 14. Queridos, Apocalipse capítulo 6, versos 12 a 14, está falando sobre o sexto selo. E aqui nós vamos ver os sinais proféticos. Eu quero dizer a vocês que nós precisamos entender os sinais proféticos do sexto selo como tendo dupla aplicação. Dupla aplicação. Quando você lê sobre a abominação desoladora de Mateus 24:15, Ellen White fala no livro Grande Conflito, página 26, em outras páginas também, no Maior Discurso de Cristo, página 105 ou 115, se eu não me engano, ela fala: esta profecia da abominação desoladora tem dupla aplicação. Mas nós queremos estudar com vocês agora sobre os sinais proféticos do sexto selo, dizendo que eles também têm uma dupla aplicação. Há pessoas que pensam que porque em 1755, 1780 e 1833 os sinais ocorreram anunciando a chegada do juízo dos mortos, alguns pensam que isso nunca mais vai ocorrer. Queridos, agora é o momento de ocorrer, porque agora não está falando de julgar mortos, agora está falando de julgar vivos, onde vidas serão mudadas, decisões serão feitas. O momento do juízo dos vivos é o momento da maior conversão de todos os tempos. É do interesse de Deus que as pessoas saibam. E Deus não vai começar o juízo sem avisar. O selamento vai ser antecedido por esta série de sinais mencionados em Apocalipse 6, versos 12 a 14. Vamos ler. Versos 12 a 14. Apocalipse 6. E havendo aberto o sexto selo, olhei, eis que houve um grande tremor de terra. Um grande tremor de terra. Um grande terremoto é reconhecido como sendo de escala 9. Mas eu assisti agora, a questão de 10 dias, a reportagem na Fox de um cientista e o repórter falando de um terremoto de 9,2 e que vai acontecer. Eles disseram: nós estamos falando não algo se vai acontecer ou não, nós estamos falando que vai acontecer, certeza absoluta, e que ele já está atrasado. É um terremoto que ocorre de 240 anos, mas já estamos em 315 anos, já está atrasado, e vai ocorrer, abalando o Canadá e abalando a costa oeste dos Estados Unidos, o estado de Washington, Seattle, enfim, e vem descendo Sacramento, vem descendo para São Francisco. Toda aquela região será devastada completamente. Milhões de edifícios, milhões de vidas. Os Estados Unidos foram sacudidos, não por uma catástrofe ou por um terremoto ou tsunami, não, mas foi por uma notícia que foi veiculada em cadeia nacional e agora, já que está na internet, é mundial, na Fox News Insider. É um canal de televisão norte-americano, e quem esteve lá foi um cientista renomadíssimo nos Estados Unidos. Ele é físico e professor da Universidade de Nova York, Michio Kaku. Ele deu uma entrevista que assustou e hoje é notícia em toda a internet. Escute o que ele disse, eu vou já ler. Agora deixou de ser teoria da conspiração para ser uma notícia midiática, e agora não foi em canais religiosos, não foi em canais que veiculam somente notícias de cristianismo, não. Foi um jornal da mídia, não sei como é que eles deixaram vazar esta informação. Por isso que há tanta preocupação, nós vamos falar aqui durante o texto, nos Estados Unidos. E vocês estão vendo aí em inglês: Massive mega quake could destroy Pacific Northwest, report says. Que é exatamente um mega terremoto poderá destruir
exatamente a costa noroeste do Pacífico. E isso vai desde o Canadá até Sacramento. Escute isso aqui, como foi essa notícia. Michio Kaku, um físico e professor da Universidade de Nova York, disse à Fox News hoje, isso foi ontem de manhã, dia 15 de julho de 2015. Ele disse que está para acontecer um mega terremoto e que já está atrasado. Ele frisou a matéria. Se você souber inglês, assista essa entrevista com ele no Fox News Insider, e ele fala tudo isso, ele diz que já está atrasado. A Cascadia, a falha de Cascadia, é um terremoto que está esperando para acontecer, ele disse. Nós sabemos que ele vai acontecer e que a energia que vai ser liberada deste terremoto será 30 vezes maior do que a energia que será liberada do terremoto da falha de San Andreas. Então veja que coisa terrível vai ser isso. E ele adiantou, ele acrescentou que o mega terremoto realmente acontecerá e que essa compressão está aumentando. É uma placa de Juan, que duas placas estão se esbarrando uma na outra, que é a Juan de Fuca, que se move em direção à placa norte-americana, numa velocidade de 2 a 5 centímetros por ano, o que é rápido na escala planetária. Então isso causa uma forte pressão na zona de contato entre elas, que é chamada falha de Cascadia. Então o Michio Kaku, ele diz que existe um sinal quando isso acontecer. Ele fala que os animais entram em desespero, os cachorros começam a latir. Eles começam a agir de uma maneira muito estranha, começam a latir assim que percebem o terremoto. E esse, devido à sua proximidade, vai ocorrer rápido. Em questão de minutos, ele vai invadir várias cidades, ele vai destruir literalmente. Estão prevendo, o do Japão foi 9.0 em 2011, eles estão prevendo não menos que 9.2 a magnitude desse terremoto da falha de Cascadia. Eu nunca nem tinha ouvido falar nessa faixa de Cascadia, e veio aí o Michio Kaku. Ele viu a televisão norte-americana e disse que vai atingir Tacoma, Olympia, Salem, Eugene, Seattle, Portland e Canadá. Por isso que nós temos visto nos Estados Unidos, quem viaja pela internet sabe disso, os Estados Unidos eles estão armazenando, estocando muita água, muita comida não perecível, e está comprando muito antibiótico. Por isso que aquele vídeo que nós colocamos, que o FEMA está preparando o norte-americano para uma grande catástrofe, aí está a resposta. É a falha de Cascadia. E o Federal Emergency Management Agency, que é o FEMA, ele já está com um plano de emergência para este terremoto. Aí está a resposta. Eles já sabem disso. Esse terremoto ele acontece mais ou menos a cada 240 anos e já está há 300 anos atrasado já esse terremoto. E o FEMA, um camarada aqui, que é o responsável, o Kennedy Murphy, ele diz que já existe um projeto que está em pleno andamento para trabalhar quando acontecer. Não é se acontecer. A questão é quando ele vai acontecer. E o FEMA diz o seguinte, que mais ou menos 13 mil pessoas morrerão de imediato com o terremoto e a tsunami, porque as duas placas elas estão uma forçando com a outra, uma está sobre a outra, e quando uma afundar vai elevar uma onda gigantesca, e eles estão esperando de imediato morrerem 13 mil pessoas
e outras 27 mil ficaram feridas. E eles já estão providenciando abrigos que estão espalhados pelos Estados Unidos, e água, o que eu acabei de falar, a matéria que diz, água, alimento para 2,5 milhão. Então, eles já sabem, o Kenneth Murphy, ele que é o responsável pela divisão, faz parte da divisão responsável pelo Oregon, Washington, Idaho e Alaska. Ele diz que quando tudo passar, depois do terremoto e depois da tsunami, esses estados aqui, e esse que você está vendo aí na imagem, ele usa até um termo toast, que é torrado em inglês. Vão ficar tudo torrado, não vai sobrar nada disso aí. Então aí está essa matéria que ontem saiu na mídia dos Estados Unidos. Não sei como essa notícia vazou, porque isso estava sendo guardado às 7 chaves. Daí você começa a entender, e aí clareia a nossa mente, porque tantos caixões o FEMA tem mandado fazer. Será que você entende agora? É porque eles já sabem que essa catástrofe vai acontecer, por isso que eles já estão com milhares de caixões. E tem um vídeo na internet, esse vídeo chegou até mim há uns 3 anos atrás, eu nunca veiculei porque achei meio perigoso divulgar, mas acredito que ele ainda está na internet. Mandaram para mim diretamente dos Estados Unidos. É um depoimento do presidente Barack Obama em cadeia nacional, falando de uma grande catástrofe que aconteceu nos Estados Unidos, e ele está agradecendo a todos os médicos que estão fazendo parte. Ele diz que existem pontos de suprimento de água e alimentos. Esse evento nunca aconteceu. Agora, como é que essa matéria vazou, se chegou até a mim, outras pessoas têm, e ela também acredita que está na internet, que um dia desse ela estava, o presidente Barack Obama falando em cadeia nacional de uma grande catástrofe ocorrida nos Estados Unidos. Então é uma prova de que eles sabem realmente que está muito próximo disso acontecer. E está aí o Michio Kaku, não sei como é que ele conseguiu quebrar essas barreiras, ou se é proposital, não sabemos, porque quem controla a mídia são eles, mas ele foi ontem no Fox News Insider exatamente divulgar esse mega terremoto que vai acontecer, e ele diz, já está atrasado, que é a Cascadia Fault, a falha de Cascadia. Eu nunca tinha ouvido nem falar este nome. Me surpreendeu eu ver essa matéria, e ainda bem que tive tempo hoje de gravar para vocês verem quão avançado estão as ocorrências mundiais. E aí agora tirou a venda dos olhos. Por que eles estão estocando comida, comprando antibiótico, armazenando água, aqueles caixões do FEMA, porque eles já sabem que essa catástrofe vai acontecer, porque que muitos ricões já estão com seus bunkers, são aquelas cidades subterrâneas, já estão com tudo pronto, é porque eles sabem que isso está próximo de acontecer. Será que vai ser este ano? Não sabemos. Nem o Michio Kaku disse não tem como saber. Agora que está atrasado, e aí vai ser uma reação em cadeia, porque esse mesmo terremoto vai deflagrar também o terremoto da falha de San Andreas. Tempos difíceis estamos vivendo, mas isso tudo é cumprimento profético. Eu tenho que me voltar para a Bíblia. Queridos, é a ciência que está falando. Ninguém ousa falar, não, isso é história, isso é invenção. Não, queridos, isso vai acontecer. E a Bíblia está dizendo que antes que o decreto dominical seja aprovado, haverá um grande tremor de terra. Mas pastor, onde é que está o decreto dominical aqui no capítulo 6, no 6º selo? Desça os seus olhos para o capítulo 7. Desça os seus olhos para o capítulo 7. E lembre-se que a Bíblia, quando foi escrita, não tinha capítulos. Então, o conteúdo do capítulo 7 pertence ao 6º selo. E quando você lê aqui no capítulo 7, verso 3. Vamos ler. Capítulo 7, verso 3. Dizendo, não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos assinalado nas suas testas os servos do nosso Deus.
Quando vai ser feito o selamento do povo de Deus, dos vivos? Com o decreto dominical, no contexto do 6º selo. Mas antes do selamento aqui, está lá o verso 12, falando do grande tremor de terra. Deus não sela sem primeiro avisar. Deus não julga sem primeiro notificar. Porque Deus não torce pela sua perdição, Deus torce pela sua salvação. E os primeiros a serem selados, a Bíblia diz no verso 4, são os 144 mil. Os primeiros a serem selados, verso 4. E eu vi o número dos assinalados. E eram quanto? 144 mil. Está difícil Deus achar 144 mil dentro dos 18 milhões de adventistas. Está difícil. Porque a igreja está possuída por uma mornidão satânica. Uma mornidão que desprepara. Mornidão de membros comprometidos com o mundo e não com Jesus. Mas Deus está procurando 144 mil dentro dos 18 milhões de adventistas no mundo. Porque eles precisam pregar esta mensagem. Porque eles têm que pregar as 3 mensagens angélicas, que são impopulares. Não dão ibope para ninguém. Pregar as 3 mensagens angélicas pode tirar a tua credencial. Pode fechar as portas das igrejas para você. Então muitos não querem. Você pode perder o seu salário. Mas, meus queridos, Deus está procurando os 144 mil, porque eles terão que pregar. E eles serão os primeiros selados pelo selo do Deus vivo. E em resposta à pregação dos 144 mil, vem uma multidão que ninguém podia contar. Capítulo 7, verso 9. Leia o capítulo 7, verso 9. E depois destas coisas, depois que Deus mostrou o selamento dos 144 mil, por isso está dizendo, depois destas coisas. Que coisas? O selamento dos 144 mil. Verso 9 agora. Depois destas coisas olhei, e eis aqui uma multidão. Agora não são 144 mil. Agora é uma multidão que ninguém podia contar. De todas as nações, tribos, línguas, povos, estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestidos brancos e com palmas nas suas mãos. E aí o verso 13 diz, e um dos anciãos me falou dizendo, esses aí quem são que estão vestidos de brancos? Este grupo de 144 mil e essa multidão que ninguém podia contar, todos vestidos de branco, quem são eles? E agora vem a resposta no verso 14, e eu disse-lhe, Senhor, tu sabes. E ele me disse, estes são os que vieram da grande tribulação. A grande tribulação não está no passado, irmãos, a grande tribulação está no futuro. Ela começa com o decreto dominical, avança até o fechamento da porta da graça, mas continua depois do fechamento da porta da graça. Porque depois do fechamento da porta da graça virá o decreto de morte, não mais decreto dominical. Depois do fim da graça virá o decreto de morte e angústia de Jacó. Mas nenhum dos filhos de Deus vai morrer depois que a porta da graça se fechar. Mas, meus queridos, a grande tribulação começa com o decreto dominical e vai se intensificando ao ponto de ser chamada angústia de Jacó, após o fechamento da porta da graça. Estes são os que vieram da grande tribulação. Estes lavaram seus vestidos e os branquearam no sangue do Cordeiro. Quantos são? Uma multidão que ninguém podia contar, que vieram da igreja Babilônia, das filhas de Babilônia. Queridos, e por isso estão diante do trono de Deus, verso 15, servem-o de dia e de noite no seu templo, e aquele que está sentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra. Queridos, Deus vai julgar os vivos, e Deus quer que o seu povo aqui na terra anuncie esse juízo. O grande terremoto vai acontecer, vai sacudir o país. Pode ser que seja, provavelmente, este terremoto que a ciência está anunciando, irmãos. Porque Estados Unidos é o foco das atenções mundiais. Ao lado do estado de Washington e Califórnia, ali tem Yellowstone State Park. É o único supervulcão americano. Você já ouviu falar em supervulcão? Supervulcão, existem pouquíssimos no mundo, mas um pertence aos Estados Unidos.
E já existem cientistas dizendo que ele vai explodir. Ele vai explodir. Provavelmente seja no mesmo período em que houver o grande terremoto, também o Yellowstone State Park também exploda. Queridos, vai ser um grande tremor de terra, que o mundo todo vai ficar sabendo. Há pessoas que pensam, como disse o pastor Jonas, como é que o evangelho será pregado no mundo todo? Nasce mais gente do que morre. Mais da metade, se você pegar a estatística mundial, você vai descobrir que mais da metade do mundo, hoje em 2015, nunca ouviu falar de Jesus. Se em 2000 anos não conseguimos evangelizar o mundo, como é que em poucos anos vamos evangelizar o mundo? Se Deus for esperar que o evangelho seja pregado no mundo todo para Jesus voltar, irmãos, usando os meios que nós como igreja estamos usando, nunca Jesus vai voltar. Então Deus tem um plano. Deus tem um plano. O grande tremor de terra vai ser anunciado no mundo todo. Em seguida virá o escurecimento do sol, diz aqui o capítulo 6, verso 12. Capítulo 6, verso 12. E havendo aberto o sexto selo, eis que houve um grande tremor de terra. E em seguida, não é 20 anos depois, irmãos, não é 50 anos depois, porque isso não causaria impacto. Para causar impacto, para converter a grande multidão que ninguém podia contar, tem que ser em rápida sucessão. Tem que ser em rápida sucessão, porque os últimos acontecimentos serão rápidos. Logo após o grande tremor de terra, o escurecimento do sol e a lua de sangue. Pessoas me escrevem perguntando sobre as luas de sangue. Queridos, haverá uma lua de sangue logo após o terremoto e o escurecimento do sol. Esse é o sinal profético de que o selamento está chegando. O decreto dominical será aprovado num tempo de caos. O decreto dominical será aprovado não num tempo bom, mas de crise, de caos, de tragédia financeira, moral, todo tipo de tragédia que você possa imaginar. O decreto dominical será aprovado como uma tábua de salvação em busca da bênção de Deus para acabarem as calamidades, para pararem as tragédias. Vão apelar para que o santo dia do domingo, primeiro dia da semana, esteja santificado por todos. Porque, queridos, os líderes religiosos do mundo farão com que o mundo todo pense que as desgraças são resultado da transgressão do domingo. Por isso Deus anuncia com um grande tremor de terra o escurecimento do sol, da lua e a queda das estrelas, verso 13. E as estrelas do céu caíram sobre a terra como quando a figueira lança de si seus figos verdes, abalada por um vento forte. E o céu se retirou como um pergaminho que se enrola, como um livro que se enrola. O céu vai se enrolar. É como se o céu estivesse indo embora. E você ficando exposto. Porque nós moramos na superfície da terra. O que nos protege é o céu. Quando o céu some, cria um pavor, uma instabilidade e insegurança. Ilhas e montes se moverão dos seus lugares, desaparecendo, provocando ondas enormes de 100 pés, invadindo cidades. Queridos, isto vai acontecer anunciando que é chegado o momento do selamento do povo de Deus. E o momento em que o sinal da besta vai começar a ser aplicado.